A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais um vídeo no canal, trazendo para vocês um devocional abençoado da parte de Deus. Se encontra no livro de Malaquias, capítulo 4, seu versículo 1 ao 6. Mas antes de tudo isso, quero agradecer a cada um que tem vindo aqui e assistido os devocionais e compartilhado. Deus possa grandemente abençoá-los, amém? Antes de fazer o nosso devocional, entraremos agora em oração. Então você que está aí do outro lado, se coloca na presença de Deus e vamos orar. Amém? A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então iremos orar ao nosso Deus para que Ele venha falar conosco por meio de sua palavra. Amém? Vamos iniciar a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, nós colocamos diante da Tua presença as nossas vidas. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossas fraquezas. Colocamos diante de Ti, Senhor, este devocional no dia de hoje. Não somente o devocional, mas cada vida, Senhor, que pôde estar aqui comigo, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, neste momento. Meu Deus, em nome de Jesus, se faça presente em nosso meio. Meu Deus, venha ter de misericórdia para com cada um de nós. Sei, meu Pai, que muitas das vezes, quando nos colocamos na Tua presença, temos muitas coisas para pedir, pois sabemos que o Senhor tem poder de nos dar e nos auxiliar, Senhor, nas nossas dificuldades e nas nossas coisas do dia a dia, Pai. O nosso dia a dia, a gente precisa do Senhor. Todos os dias da nossa vida, nós precisamos de Ti. Sem Ti nós nada somos e sem Ti nós nada podemos fazer. Pai, eu sei que talvez existam pessoas aqui, meu Pai, que estão passando por algum momento difícil em suas vidas, Senhor. E quem não está? Meu Deus, cada dia mais nós vemos, Senhor, que as aflições desse mundo têm se feito presente em nossas vidas. Mas a verdade, também declaramos, Senhor, é que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Por isso te agradeço por todas as vezes que o Senhor não nos desamparou e porque o Senhor ainda, por Tua misericórdia, não desistiu de nós. Senhor, eu coloco cada vida, minha casa, minha família, nas Tuas mãos, Senhor, eu te peço, Senhor, que venha de encontro a cada vida que se encontra aqui no dia de hoje, para ouvir de Ti, falar contigo, e para que nós hoje pudéssemos estar aqui estudando a Tua palavra e conhecendo mais a respeito de Ti. Louvado seja o nome do Senhor, meu Pai. Eu te peço, ó Deus Santo, que vá diante de mim em cada palavra qual for dizer, e em cada palavra, Senhor, que eu precisar me expressar, que o Senhor me dê sabedoria e inspiração. Que o Espírito do Senhor esteja conosco nesta oportunidade de podermos estar levando a Tua palavra. Meu Deus, vai de encontro a cada pedido de oração, abençoa cada inscrito, aquele que já é inscrito, aquele que também ainda não é. Abençoa, Senhor, também da mesma maneira, pois o Senhor não lança fora ninguém, meu Pai. Deus seja louvado. Abençoa, Senhor, os grupos de intercessão. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, a cada um aqui no canal do YouTube, Pai, dá o crescimento conforme a Tua vontade, no Teu tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, abençoa cada um, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Também agradecer ao Senhor pelo nosso deitar, o nosso levantar e por tudo aquilo que o Senhor tem operado no nosso meio. Pelo pão de cada dia, pela cama com a qual nós deitamos, pelo travesseiro que nós recostamos a cabeça, pelo teto sobre a nossa cabeça, por tudo, Pai, pelo fôlego de vida, pela Tua presença em nossas vidas, e porque o Senhor nos ama. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, a qual deu a Sua própria vida por amor a nossa. Isso tudo por causa do amor do Senhor para conosco, povo da terra, Senhor. A Tua palavra diz em João 3,16 que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Te agradeço pelo Teu Filho amado Jesus Cristo e por todo o sacrifício que Ele fez por nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos agora fazendo a leitura de Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 1 ao 6, como já oramos, iremos fazer agora a leitura e depois a explicação, amém? Diz assim a palavra de Deus, no livro do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Aqui existe um tema e diz assim: a vinda do dia do Senhor. Versículo 1 diz assim: porque eis que está para chegar
aquele dia, ardente como uma fornalha, e todos os soberbos e todos os que fazem maldade serão como o restolho. Aquele dia que está para chegar os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem a raiz nem o ramo. Versículo 2 diz assim: Mas para vós, os que temeis o meu nome, vos nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará a cura. E saireis e saltareis como bezerros do estábulo. Versículo 3 diz assim: Pisareis os perversos, os quais serão cinza sob as plantas de vossos pés. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe enviei no Horebe, para todo Israel, estatutos e preceitos. Versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com completa maldição. Louvado seja Deus! Vocês conseguem perceber o quão maravilhoso é ser temente a Deus? Existe uma promessa para nós aqui através do livro de Malaquias. Promessa essa que é aquela que nos traz alegria e esperança. E ela diz assim: Mas vós, os que temeis a meu nome, vos nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará a cura. E saireis e saltareis como bezerros do estábulo. Às vezes nós olhamos na caminhada com Deus e pensamos: será que vale a pena passar por tudo que a gente passa? Será que vai ter uma recompensa? Será que vai ter um galardão? Existe um galardão para aqueles que temem ao Senhor e para aqueles que perseveram até o fim. Aqui diz que o sol brilhará. Louvado seja Deus. O sol da justiça. Então imagina o resplandecer da justiça na minha e na sua vida, quando os maus terão o seu final, de modo que ninguém gostaria, né? Aqui diz que aquele que é mau, ele vai sofrer uma punição. Aquele que é soberbo, ele vai sofrer uma punição. E aqui diz que é ardente como uma fornalha. E você acha e espera que seja o quê? Ardente como uma fornalha. É o fogo do inferno, irmãos. Preciso ser real aqui com vocês. Existe o céu. Existe o inferno também. Para aqueles que foram maus e para aqueles que foram soberbos. Porque a Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos. Porém, ele dá graça, né? A quem? Ele dá graça aos humildes. Então, em primeiro lugar da nossa vida, precisamos ser humildes. Primeira lição, humildade. A segunda lição é o temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando a gente olha essa passagem dizendo que brilhará o sol da justiça, eu me recordo de um versículo bíblico, louvado seja Deus. Ele se encontra no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 6. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Muitas vezes vemos os maus prosperando em seu caminho, e muitos deles não sofrendo tal punição pelas suas maldades. Mas nesse mesmo capítulo de Salmos, de número 37, vai falar sobre o caminho dos maus. E que nós não devemos ficar observando o caminho deles, porque uma hora nós o procuraremos e não os encontraremos. Quem vai dar a terra é o justo, aquele que perseverou até o fim, aquele que andou nos caminhos do Senhor. Aqui você vê que aquele, no livro de Malaquias, capítulo 4, no versículo 3, vai dizer que para nós, eu e você que buscamos a presença do Senhor e que estamos tentando, né, irmãos? Porque não é fácil.
ficar firme na presença de Deus sem desistir, né? Às vezes bate o desânimo, mas quando a gente lê essa palavra, a gente se fortalece, porque existe uma recompensa. A gente não serve a Deus em vão. Nós não servimos a Deus em vão. Aquele que serve a Deus nunca é em vão. Tudo que você está passando tem um processo, nós sabemos, que é para o Senhor nos moldar. Louvado seja Deus. E aqui diz que os que temem a Deus, eles vão... Olha como diz aqui. Mas para vós que, os que temeis o meu nome, vos nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará a cura. E saireis e saltareis como bezerros do estábulo. Eu fico imaginando quando a gente herdar a salvação. Eu penso nisso porque isso é fundamental para a minha caminhada, porque se eu não olhar me imaginando estar no céu, para mim parece que é tudo vão, porque as aflições desse tempo é tão distintos, irmãos, que a gente olha e fala, meu Deus, vou montar um caos. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós lembramos que há uma recompensa para aquele que serve a Deus. Ou seja, o céu. A recompensa é a salvação, né? Deus nos dará o galardão. Deus nos dará a recompensa de termos sido fiéis, tementes a Deus, humildes, porque é importante isso na caminhada com Deus. E a gente olha e vê e fala, realmente vai valer a pena. Vai valer a pena servir a Deus, porque imagina, você já viu alguns filmes, eu vou dar um exemplo. Alguns filmes onde os bezerrinhos, eles saem correndo, né? Pulando, pulando, pulando. Aqui diz que nós sairemos como os bezerros, né? Saltitando, e saltearão como bezerros do estábulo. Ou seja, já viu os bezerrinhos pulando, pulando, pulando? É que nós vamos pular de alegria, irmãos. Eu sei que parece engraçado, mas eu tô falando sério. Você vai saltitar de alegria quando você se encontrar no céu. Porque essa tem que ser a sua esperança. Você não pode ficar pensando, ai meu Deus, eu vou para o inferno. Não, faça de tudo para alcançar a salvação. A salvação não é por meio de obras, é por graça. Mas a gente tem que olhar para o Senhor e ver o que a gente pode fazer todos os dias para melhorar na presença de Deus. Eu não quero só tentar, eu quero realmente conseguir alcançar a salvação. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, imagina você. Eu tenho que dizer para você imaginar, porque muitas pessoas só ficam pensando nas coisas ruins. Eu penso muito nas coisas boas, né? Claro que se eu não estiver andando conforme a palavra de Deus, eu posso correr o risco sério de perder minha salvação. Então, alguma das coisas que o Senhor falou aqui foi que a gente não deve ser soberbo, né? Porque o fim do soberbo é triste. Mas também dos maus é triste, porque, irmãos, perder a salvação e queimar no fogo do inferno o resto da vida, ninguém quer. As pessoas talvez não pensem a respeito disso. Só vivem as suas vidas diariamente e nem se preocupa com a salvação. A Bíblia diz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, o nosso foco principal aqui na terra não é a terra. O nosso foco principal é o céu. E quando eu digo isso, eu não digo para você, olha, larga tudo no mundo, né? Larga sua família, larga as pessoas que você ama e vive só para ir para o reino de Deus. Não, você pode conciliar todas essas coisas. Amém? Deus não quer que você desista de tudo, desista da sua família ou desista da faculdade. Deus não quer que você desista das outras coisas. Mas você tem que ter prioridades. Existem coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, que principalmente é o nosso comportamento, que denota, né, que mostra para Deus se verdadeiramente só estamos falando, né, em vez de fazer, né? Porque não adianta só eu ler a palavra hoje, que eu tô lendo com vocês, e não aplicar na minha vida pessoal. Eu vou estar como um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Eu preciso edificar minha casa sobre a rocha, assim como você também. Então eu quero que você preste atenção de coisas importantes que o Senhor está falando a princípio. Humildade, temor de Deus, perseverar até o fim, para que você possa herdar o céu. Louvado seja Deus. Então,
Você pode tirar um tempo para Deus. Tire um tempo para Deus, um tempo de qualidade, não 5 minutinhos somente, amém? Se dedique, sabe? Na terra também eu sei que a gente tem um chamado e nós temos que vivê-lo, louvado seja Deus. Não importando as circunstâncias, devemos continuar fazendo o ID do Senhor, porque muitas almas lá fora, eu digo lá fora no mundo, né? E também as que estão dentro da igreja, muitas pessoas precisam, né, de uma palavra. Às vezes você se depara com pessoas que precisam de uma palavra de Deus e que não existe outra saída a não ser você falar algo da parte de Deus, porque se você for falar das coisas do mundo e aconselhá-las conforme o mundo aconselha, você não está sendo um discípulo de Cristo. Você tem que aconselhar as pessoas a buscarem a Deus pela palavra de Deus. Não dê conselhos fora da palavra, porque eu vou dizer uma coisa. Muitas pessoas na minha caminhada com Deus me disseram para mim desistir de muitas coisas. E eu falei com o Senhor, e eu falei, Senhor, o que eu faço? E somente eu acreditava na conversão do meu esposo. E eu perseverei até o fim. Foi difícil, eu sei, foi muito duro. Até mesmo a minha própria conversão. O Senhor foi tirando tudo aquilo que não provinha dele. Então foi um processo do Senhor me moldar para que hoje eu pudesse estar aqui ministrando a palavra de Deus. A minha vida é perfeita? Não. Eu também sou falha? Sim. Mas eu encontro em Deus o perdão divino todos os dias, porque eu tenho que me achegar todos os dias a Ele e pedir perdão para que eu possa continuar a minha caminhada. Porque sem o perdão, irmãos, a gente se sente tão culpado e a gente não consegue andar para frente. Então se permita ser perdoado pelo Senhor. Se você hoje se encontra de uma maneira a qual o Senhor não tenha se agradado, se arrependa. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e abandona encontra misericórdia da parte de Deus. Então dá tempo ainda, não perca a sua salvação por causa dessa situação que você está vivendo ou algo que você esteja fazendo. Ainda dá tempo de alcançar a salvação. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E eu vejo o resultado de tudo aquilo que eu orei. Eu vejo hoje o resultado de muitas coisas que eu orei lá atrás. Talvez você tenha orado tantas coisas lá atrás e você até se esquece de que um dia pediu para o Senhor já fez, já realizou. Na minha vida, grandes coisas que eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, só o Senhor pode fazer isso. E realmente o Senhor fez. E hoje eu me vejo ainda buscando mais de Deus, porque cada dia é uma surpresa da parte de Deus. Existem as lutas, as tempestades, né, os desertos da vida, existe a crise, existe a vida familiar, existe a vida sentimental, existe a vida profissional, existe tantas áreas da nossa vida, os nossos sonhos, nossos projetos, né? Não estava nos meus planos fazer o que eu estou fazendo hoje. Era um desejo bem pequenininho e hoje o Senhor tornou possível através da minha perseverança, porque eu tive que sentar e aprender para depois vir e ensinar. Claro que eu sou uma pessoa que ainda estou aprendendo, né? Não posso me dizer sou professora ou eu sou uma grande estudiosa da palavra de Deus. Não, eu amo a palavra de Deus e eu mastigo todos os dias dessa palavra. A Bíblia diz que o Senhor disse para Ezequiel, come do rolo. E foi assim que o Senhor falou para mim um dia na boca de um vaso de Deus, de um profeta do Senhor. E ele disse, come desse rolo, porque vou eu te usar na terra. E eu falei, meu Deus, como que o Senhor vai me usar, sendo que eu nem sei falar, nem entendo o que está dizendo a Bíblia. Eu comecei a pedir a sabedoria para o Senhor, para entendimento da palavra, para que eu pudesse primeiro entender. Eu primeiro comecei a entender e foi árduo, foi difícil, mas hoje eu consigo ajudar algumas pessoas dentro do conhecimento que eu tenho, né? Então tudo começou através de um grupo de WhatsApp, a qual o Senhor me deu, e ele chama Mulheres Curadas. Lá nós intercedemos por mulheres. É um grupo voltado mais para as mulheres, mas ali tem pedidos de oração, né? Ali eu medito na palavra, a gente estuda. E aí senti o desejo do meu coração de começar a compartilhar através de link. Isso só seria possível através do YouTube. E o que eu fiz? Orei ao Senhor e falei com o Senhor, se era da vontade do Senhor isso. Porque a gente às vezes fazia muitos áudios e ficava muito extenso. Fazíamos versículo a versículo, coisa que eu não achava. Quando eu procurava nas redes sociais, eu procurava estudos, eu achava muito simples, muito
pequenos, mas de grande valia, não tenho como negar isso. Aprendi muita coisa, mas eu passei pela escola do Espírito Santo para aprender o que eu estou fazendo hoje. Então, claro que Deus fez com que através das mídias, né, eu pudesse ter um pouco mais de conhecimento, né, da palavra de Deus. E hoje, né, a gente usa sim ainda a ferramenta do Google, a gente usa ainda, né, às vezes algum site, caso haja alguma dúvida, caso eu ainda não conheça, né, a respeito do tema ou de uma palavra específica. Então, tudo o que aconteceu na minha vida hoje, eu vejo que foi uma escola, um aprendizado muito grande da parte de Deus. Eu aprendi muita coisa e ainda estou aprendendo, que a gente tem que estar disposto a querer conhecer a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a verdade. Você precisa conhecer a respeito do teu Deus e através da palavra que você vai conhecer Ele. Como você vai crer no que as pessoas vão falar? Você tem que crer e saber que na Bíblia foi real tudo o que houve. Deus, ele realmente abriu o Mar Vermelho. Deus realmente desbaratou o exército inimigo. Deus tirou o povo do Egito, trouxe para o deserto, para aquela escola do Senhor, mas eles também herdaram a terra de Canaã. Então você olha e vê que o Senhor teve um caminho, né? Ele deixou ali para Moisés, louvado seja o nome do Senhor, grandes ensinamentos, grandes mandamentos, a qual nós devemos viver todos os dias, e também os preceitos e as ordenanças do Senhor, a qual foi dada ao servo Moisés. Moisés, ele passou a lei para as pessoas, né? Para o povo de Israel. E ali, por meio dos mandamentos, a gente consegue entender o que, a princípio, Deus quer da gente. Precisamos obedecer aos mandamentos. Não é porque Jesus veio que a lei mudou. Não. É que agora existe a graça, né? Naquele tempo, antes de Jesus vir ao mundo, louvado seja o nome do Senhor, era muito mais difícil. As pessoas tinham que trazer animais e sacrificar o animal ali para poder alcançar o perdão, né? Fazer expiação dos pecados. E hoje não, graças a Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele fez essa reconciliação por meio da sua morte. Através da morte de Cristo, hoje nós podemos ser perdoados, alcançados pelo Senhor, e o Senhor faz essa intermediação, né? Essa mediação, na verdade, de por meio de Cristo sermos perdoados e sermos reconciliados com o Senhor, o nosso Deus. Então, o que nós temos que ver hoje? A misericórdia do Senhor, né? A misericórdia do Senhor pelas nossas vidas. A Bíblia diz que novas são a cada manhã as misericórdias dele, e a misericórdia dele são a causa, né, de não sermos consumidos, né? Então, antigamente, no tempo dos nossos antepassados, era o sacerdote que fazia essa mediação, né? E através dos sacrifícios, holocaustos, né, eles apresentavam ali o sacrifício expiatório, que era para perdão dos pecados. E hoje não, irmãos. Olha só que maravilha. Aquele tempo, o animal que sofria. Hoje não mais. Hoje não pode mais sacrificar animais. Eu sei que existem outras religiões que sacrificam animais e usam até mesmo o contexto bíblico para dizer que é o certo. Mas eu te digo para você que não mais. Depois que Jesus morreu na cruz, o sangue dele mesmo, do Cordeiro de Deus, porque foi essa palavra que João Batista usou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, este Cordeiro, Cristo, né, na morte de Cristo, iria vir a remissão dos pecados. Louvado seja Deus. Então eu quero que você olhe para a graça de Deus no dia de hoje e perceba o quanto ela é importante para você. A graça é o favor imerecido. Nós não merecíamos ser perdoados, né? A gente sabe que o Senhor, ele teve tanta misericórdia de nós que deu o seu Filho amado Jesus Cristo, né? A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Ele não amou as coisas do mundo, ele amou as pessoas que estavam no mundo, as almas que estavam no mundo, né? E diz assim ainda que ele fez tudo isso para que nós pudéssemos alcançar a salvação e não perecermos, porque Deus não quer que a gente vá para o inferno. Deus não quer. A Bíblia diz lá em João 3,16 que ele não veio para condenar o mundo, mas sim para que fôssemos salvos por intermédio do seu Filho Jesus Cristo.
E eu quero ler para vocês, olha o que diz aqui, João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Agora, voltando lá para o livro de Malaquias, capítulo 4, eu quero ler o versículo 5, onde diz que ele fala assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, quando fala sobre Elias, na verdade aqui você pode pesquisar um pouco a respeito disso. Me recordo quando eu estudei outrora, em um outro tempo, que na verdade aquele a qual estava sendo referido, que dizia como Elias, aí você talvez se pergunte, como é que Elias viria, sendo que Elias já morreu? Ele viria com o mesmo Espírito, né? João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo, já bebendo a barriga dentro do ventre da mãe dele, mas eu não quero entrar em detalhes dessa palavra, mas você pode fazer essa leitura complementar que está lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao 15. Amém? Para você descobrir um pouquinho sobre o anúncio do nascimento de João Batista, onde o anjo vai falar que o filho, de Zacarias seria cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe dele. Vamos fazer a leitura lá no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, aonde o profeta Isaías vai trazer essa profecia sobre João Batista. Diz assim: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o caminho na solidão de nosso Deus. Talvez na sua Bíblia esteja de uma outra maneira, de uma outra versão. Eu vou procurar uma outra versão para mostrar para vocês. Nesta outra versão, na Bíblia do meu esposo, diz assim: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Louvado seja Deus. Mas de qualquer maneira, você conseguiu entender. Aqui está falando que ele prepararia o caminho do Senhor e ele endireitaria no ermo a vereda, né? Ele estava preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. E realmente aconteceu dessa maneira. Enquanto ele estava ali no deserto clamando, chegou um momento em que ele estava batizando as pessoas ali no Rio Jordão. E foi ali onde o nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, seu versículo 2, diz assim: Durante o sumo sacerdócio de Anás e de Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto, e percorreu toda a comarca do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão de pecados. Versículo 4 diz assim: Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai seus caminhos. Todo o vale será aterrado, e todo monte e colina será rebaixado. E o caminho tortuoso ficará reto, e o caminho áspero se converterá em caminhos suaves, e toda a carne verá a salvação de Deus. Versículo 7 diz: Dizia as multidões que saíam para serem batizadas por ele: Raça de víboras, quem vos advertiu a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos que correspondam a um sincero arrependimento. E não começai a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores, pois toda árvore que não produz bom fruto será cortada e será lançada no fogo. As multidões lhe perguntavam, dizendo: O que faremos? E respondendo lhes dizia: Quem tiver 2 túnicas, que as reparta com o que não tem. E quem tiver o que comer, que faça o mesmo. Versículo 12. Também vieram os cobradores de impostos para se batizarem. E lhes disseram: Mestre, o que devemos fazer? Isso tudo eles estavam falando com João Batista, amém? E ele lhes disse: Não cobreis mais do que vos for ordenado. Alguns soldados também lhe perguntavam, dizendo: E nós, o que devemos fazer? Ele lhes disse: Não intimideis ninguém, nem deis denúncia falsa para conseguir dinheiro, e contentai-vos com o vosso salário. Como o povo estava na expectativa e todos andavam pensando em seu coração a respeito de João, que talvez ele fosse o Cristo,
João respondeu e lhes disse: Eu vos batizo com água, mas vem o que é mais forte que eu, ao que eu não sou digno de desatar-lhe a correia de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá e limpará cuidadosamente a sua eira, e recolherá o trigo em seu celeiro, mas a palha a queimará com fogo inextinguível. Versículo 18. E assim, com muitas e variadas exortações, anunciava ao povo a boa nova. E para dar o encerramento do nosso devocional de hoje, eu quero te convidar aí para o livro de João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Irmãos, a gente pode avaliar essa palavra, né, que o Senhor trouxe para nós no dia de hoje, o seguinte: que todos nós que estamos ouvindo essa mensagem, e todos na terra, eles têm a oportunidade de salvação. Vocês leram comigo que a intenção de Jesus, né, todo o sacrifício que ele fez, não fosse para que nós fôssemos condenados, mas para que nós pudéssemos ser salvos por intermédio do seu sacrifício, morte e ressurreição, a qual hoje a gente pode ver que muitas pessoas têm sido transformadas pelo Senhor e verdadeiramente têm produzido frutos de arrependimento. Que nessa mensagem você possa observar a misericórdia de Deus sobre a vida do seu povo, dando a ele a oportunidade de salvação. Se você hoje precisa dessa oportunidade de salvação, fale com o Senhor. Fala: Senhor, eu tenho feito algo que tem entristecido a Ti, mas eu quero retornar para o caminho que conduz à vida eterna. Você pode fazer a sua oração pessoal. Nós iremos orar agora. Eu poderia explicar um pouco mais, mas eu seria um pouco, extensa demais. E eu quero deixar essa mensagem, sabendo que aqui, irmãos, a gente está aqui para estudar a palavra de Deus. Então não é que tem um tempo certo a acabar. Eu não determino um horário para acabar. Eu tenho me empenhado muito em proclamar as boas novas de salvação, mas eu também tenho o dever de anunciar a vinda do Senhor. Queira você acredite, queira você não acredite. E o Senhor disse para nós, seu povo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então eu e você que já conhecemos essa verdade, nós temos essa incumbência de proclamar. Talvez você se veja como João Batista, clamando no deserto. É como se ninguém te ouvisse. Mas pode deixar. O Senhor dará o crescimento de cada palavra que você semeou no coração das pessoas. E esse é o nosso devocional de hoje. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Nós estaremos agora entrando em oração. E que você possa continuar aqui conosco, para que a gente possa finalizar esse devocional juntos. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero colocar, Senhor, nas Tuas mãos a minha vida, minha casa, minha família, familiar de perto, familiar de longe, meus irmãos e minhas irmãs que estão podendo me ouvir aqui, Senhor, no dia de hoje. Meu Deus, a Tua palavra disse que em breve virá, Senhor, este grande dia, o dia da vinda do Senhor, e ainda nós temos a oportunidade. A porta da graça está aberta diante de nós, a Sua graça é um favor imerecido, sabemos que não merecíamos, Senhor. O Senhor se fez condenado em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser salvos e herdar a vida eterna. Obrigado, Deus, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pelo Seu amor. Quando nós olhamos para esse amor, perguntamos-nos, Senhor, que amor é esse? Graça incalculável, a ponto de dar o Seu único Filho, o Filho amado, não poupou nem mesmo o Seu Filho, para que nós pudéssemos herdar a salvação. Somos gratos pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, por todo o sacrifício que Ele fez. Agradecer o Seu amor e a Sua misericórdia. Te pedimos que venha salvar a nossa família, para que a nossa família venha conhecer o caminho, a verdade e a vida. Porque quando conhecemos a verdade nos liberta. Meu Pai, eu tenho por certeza, como diz Paulo, que as aflições deste tempo, tudo aquilo que a gente está passando agora que seja difícil, não serão nada comparada com a glória de quem em nós seria revelada, manifestos como Filho de Deus, Senhor. E eu quero, Senhor, herdar minha vida eterna, a vida eterna. Que esse meu irmão, essa minha irmã possa buscar a sua salvação acima de todas as coisas. Porque, meu Deus, a Tua palavra diz: buscai o reino de Deus
e a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. Agradecer por todos os pedidos de oração feitos aqui. Agradecer, Senhor, por cada vida que pôde estar aqui conosco. Meu Pai, abençoa cada pedido de oração, abençoa cada lar, cada família. Entra com salvação nos lares, entra com libertação, com cura, com restauração. Entra, meu Deus, fazendo tudo novo. Vem de encontro às necessidades, Senhor. Vem de encontro às petições. É o Senhor que dá o pão diário, meu Pai. Enquanto nós dormimos, a Tua palavra diz: eu creio que o Senhor tem cuidado, eu creio que o Senhor tem nos amado e derramado a Tua misericórdia. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. O dia de amanhã a Ti pertence, pois basta a cada dia o seu mal. Glorifico o Teu nome, bendigo o Teu santo nome, Senhor, nesta oportunidade. Eu agradeço a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada um. Dá um dia abençoado para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E uma noite de descanso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você que ficou até aqui comigo no dia de hoje, aprendendo mais de Deus. Continue proclamando a palavra de Deus. Você é um João Batista. Eu sou uma mulher que também vai clamar no deserto. E vidas serão salvas e transformadas. E quando chegarmos diante do Senhor, teremos as almas para apresentar diante do Senhor. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que sabe ganhar almas. Então que você vai ganhar muitas almas para Jesus. Deus abençoe seu ministério, a sua casa, a sua família. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.